Iluminado, já aconteceu com você? Você pensa em alguém, de repente, o telefone toca com uma mensagem dessa pessoa. Ou então você sonha com algo e dias depois aquilo acontece. Coincidência? Não. O universo está falando com você e você está utilizando os caminhos do universo para se comunicar. Se comunicar com quem? Consigo mesmo, com as pessoas e com o próprio universo. Eu sou o Dr. Jorge, psicólogo, terapeuta integrativo e educador bioenergético. Eu vou te mostrar 7 sinais que o universo usa para se comunicar com você. E o mais importante, como interpretar esses sinais para não deixar passar as oportunidades que a vida está colocando no seu caminho. Uma vez, eu estava orientando uma pessoa sobre o processo da numerologia. Na realidade, essa pessoa tinha um trabalho terapêutico e ela queria associar algum conhecimento básico sobre a numerologia no seu trabalho. O que aconteceu? Essa pessoa, de uma hora para outra, começou a ser chamada a atenção, né, para números nas placas dos carros. Ela via, por exemplo, uma placa 4343, 1111. Ela começou a ver números que parecia uma sequência repetitiva. O que é isso? Ela me perguntou: Jorge, tem números que eu vejo repetitivos toda hora. O que está acontecendo? Qual é a relação disso com o que nós estamos estudando? Eu falei para ela: não se preocupe, é apenas o universo dando a você a materialidade de um processo. O que ele está dizendo? Isso é real, isso existe. A atenção que você está depositando naquilo que você está vendo, ao ser chamada a atenção, está confirmando a você que você pode sim associar esse processo de numerologia ao seu trabalho e você vai se dar muito bem. Não é necessariamente um significado naquilo que você está vendo. Isso pode até acontecer. A gente vê alguma coisa e com o tempo a gente tem a clareza dessa informação. Mas às vezes é só uma confirmação. Nesse caso, eu diria a você que foi só uma confirmação do que? O que ela estava fazendo, porque ela tinha dúvida, se tinha valor naquilo que ela tinha de agregar como valor no trabalho dela. Então, o universo se comunicou com ela e ela passou a usar com mais clareza os caminhos do universo para lidar com o trabalho dela. Cresceu bastante como terapeuta, cresceu bastante como pessoa, porque usou esse recurso para aprender a se comunicar consigo mesmo e se comunicar com o universo. Agora vamos para os 7 sinais que o universo transmite a você e às vezes você não percebe, ou percebe e não sabe lidar com isso. Primeiro sinal: situações que se repetem várias vezes. Por exemplo, na área do relacionamento, eu tenho um caso que a pessoa se relacionou várias vezes com o mesmo perfil de pessoa. Uma relação bastante destrutiva. Por que será que uma pessoa precisa repetir 2, 3, 4, 5? Nesse caso, foram 5 vezes uma relação destrutiva para tomar consciência que o universo estava mostrando para ele que através desse tipo de relação ele tinha que melhorar como pessoa, melhorar a forma dele agir. Então, após o 5º relacionamento, após um grande prejuízo emocional e financeiro, essa pessoa me pergunta: Jorge, o que eu fiz comigo? Eu simplesmente só a partir do 5º relacionamento percebi o quanto eu fiz escolhas erradas, o quanto eu vivi experiências, assim, emocionalmente falando, ruins. Desse relacionamento eu tenho filhos. Eu estou na 5ª pensão alimentícia e eu não tenho mais salário. O que eu faço agora? Eu estou desesperado. Então é nesse momento que a gente precisa parar e entender que o universo está nos convocando a mudar o nosso posicionamento. E a partir desse novo posicionamento, você tem que construir uma nova história, mesmo que seja do negativo ou do zero, e assumir as responsabilidades pela história ruim que você criou. Ruim, abre aspas, fecha aspas. Porque se essa história está te colocando num posicionamento favorável de mudança e transformação, não foram histórias ruins,
mesmo que você tenha que pagar o preço por ela. Então, um posicionamento novo requer uma nova relação com o universo. É isso que você está aprendendo com repetições nas suas ações. Número 2. Sensações físicas repentinas. Calor, frio, palpitação. Tem uma história muito legal também de uma pessoa que dizia assim: Jorge, eu chego em casa passando mal. Uma cliente que já estava num nível energético bom, equilibrado, e a cada sessão que vinha nova dizia: Jorge, eu não estou me sentindo bem. E ela não conseguia contextualizar esse sentir bem, que parecia que surgia do nada esse não se sentir bem. Eu ajudava ela a se situar onde você esteve, com quem você esteve, qual é a sua história nesse sentido. Ela contando a história dela, ela falava do relacionamento dela com certas pessoas que ela percebia que ao chegar em casa não se sentia bem. Então eu falei para ela que parecia que naquele nível de desenvolvimento bioenergético que ela chegou, ela estava mais sensível à energia das pessoas. Então ela tinha que estar mais atento a isso e ajustar a presença dela junto a essas pessoas, principalmente através da comunicação, evitando a distração e tendo uma comunicação mais coerente para não se expor tanto. Então, frios, calafrios, palpitações, tem muito a ver com as nossas relações, tem a ver com os ambientes que a gente frequenta. Se isso ficar muito repetitivo, é bem possível que você esteja sensível a esse processo. Aprenda a se posicionar em relação a isso. Número 3. Pensando em algo, pensando em fazer uma mudança e de repente alguém chega e, tum, a cereja do bolo. Aquele encaixe que você precisava para você confirmar que você está no caminho certo. Interessante, às vezes eu vejo filmes em que há um encaixe tão grande naquilo que eu precisava saber para poder tomar uma atitude. E às vezes isso vem na emoção, não vem só no pensamento, não. Então, quando a gente consegue combinar uma clareza emocional com uma clareza mental, pum, parte para a atitude que vai dar certo. Vale a pena arriscar. Número 4. Intuição forte que parece uma voz interna. Você simplesmente ouve uma orientação para fazer ou não fazer alguma coisa. Esse ouvir, às vezes, não é às vezes um ouvir sonoro. Às vezes você já tem uma informação, baixa um download direto daquilo que você é intuído a não fazer. Por exemplo, você você precisa ir a uma consulta médica em uma outra cidade e você acorda sem vontade de ir. Caramba, como é que eu vou desmarcar um médico só porque a minha intuição está falando? Aí que está a grande diferença. Essa atenção que você dá à sua intuição pode ser a diferença da sua vida. A diferença de colocar você num local seguro ou tirar você de uma questão insegura. Muitas vezes, o deixar de ir a um local é uma garantia que você não esteja na linha de acidentes, né? No caminho de acidentes. Lembrando, esse dia houve um acidente no percurso e no horário em que eu me deslocava para o trabalho. É claro que eu tomei todo um cuidado de me comunicar com o trabalho e ter uma desculpa, né, adequada para poder não ir. Mas tenho certeza que isso me poupou de muitos problemas. Tem coisas que a gente não sabe e é muito difícil realmente se posicionar sobre isso. O que eu posso dizer para vocês é que é só a prática, é só a ousadia, né, de usar esses recursos intuitivos em favor de si próprio que causa essa presteza, né, causa essa maturidade, esse amadurecimento em lidar com isso. Então, lidar com a intuição num primeiro momento é muito complicado. Mas se você insistir, se você tiver uma boa intuição, se você ir praticando devagar, logo, logo você terá um domínio muito legal sobre isso. Se você insistir, se você praticar, logo, logo você terá um domínio muito legal sobre como lidar com esses sinais. Vamos ao quinto sinal. É o quinto, né? Uhum. Sonhos recorrentes. Sonhos recorrentes. Sonho sempre com a mesma coisa. Ou, às vezes, meus sonhos são histórias. Eu tenho sonhos, às vezes, que não significam nada, é uma bagunça só. Mas
eu digo para ele, você é importante, eu vou guardar você na minha memória. Ou simplesmente escrevo. Depois, eu sonho coisas que são associativas. O que eu estou dizendo para você? Às vezes eu tenho um sonho de 5 partes, que parece uma novela. Tem sonhos que parecem um filme. Tem sonhos que eu tenho que ter uma paciência danada até ele se concluir. Como é que a gente faz isso? A gente vai guardando essas informações e vai confiando que no tempo certo, na medida certa, a gente vai tendo a materialidade desse processo com os acontecimentos diários. Então, dê valor aos seus sonhos. A maneira como eles interagem conosco tem uma medida de valor. Nós precisamos ter a medida de valor também de como nós interagimos com eles. Medida de valor no sentido de dar valor ao que você sonha, mesmo que você não entenda. Número 6. Palavras e símbolos que se repetem. Eu já falei aqui com vocês um caso de uma amiga, né? Nem cliente era amiga, que estava fazendo um estudo de numerologia comigo para associar a prática clínica dela, de terapia, e começou a ser chamado a atenção dela certas repetições de números, certas sequências. E ela percebeu que a partir daí ela tinha uma confirmação que ela estava no caminho certo para lidar com a numerologia em relação à terapia que ela estava praticando. Número 7, resistências e bloqueios constantes em relação a uma certa área da vida. Eu tenho um caso de um cliente que começou a ter um desconforto em relação ao trabalho dele. O cara estava num nível de hierarquia bom na área da computação, ele tinha um salário bom, ele tinha uma relação de trabalho social também muito boa, ele não se sentia confortável, ele estava insatisfeito com o que ele estava fazendo. Por quê? Ele tinha uma intuição que convocava ele para fazer um trabalho diferente, um trabalho novo. Ele não estava sabendo lidar com isso. Na realidade, o que estava em questão? O medo dele de lidar com a perda financeira. Ele tinha um apego tão grande à parte financeira que ele não tinha a clareza necessária para associar essa mudança, essa intuição, também a um crescimento financeiro. Então, só o fato, o medo dele bloqueava as ações dele de pensar numa possibilidade de mudança. Aí ele se culpava no seguinte sentido: cara, eu tenho um emprego muito bom, eu tenho um relacionamento muito bom com os meus clientes, eu ganho bem, cara, e não estou dando valor ao que eu estou ganhando, ao que eu estou fazendo, eu estou sendo ingrato comigo mesmo. Olha só que discrepância. É quando você não entende que o teu potencial, num certo momento da vida, se coloca para além do que você está fazendo, para além do que você está pensando. E cabe a você a ter uma intenção clara e objetiva sobre isso para fazer uma transformação, para dar o salto que você precisa dar na sua vida. Muitas vezes a gente fica bloqueado, às vezes em situações boas e confortáveis, e não percebe que a nossa energia já está para além disso. O universo está te avisando. Seja mais do que você é. Aí você tem que aprender a usar os caminhos do universo para poder atualizar esse novo potencial de energia. Assim nós concluímos os 7 sinais. Espero que tenha sido claro e objetivo com vocês. Cara, eu falei bastante coisa para você. Me conta aqui qual é a sua experiência com isso. Ou qual é a sua opinião sobre isso. Você já passou por uma situação parecida com uma das que eu conversei com você? Escreve aqui no comentário, é muito importante a sua opinião. E mais ainda, se daqui para frente você está prestando atenção nisso, relate a experiência que você vai passar. Se você quer aprender e aprofundar-se nesse processo de lidar com os sinais que o universo manda para você e você ainda não sabe lidar com isso ou quer melhorar, na descrição existe um link de uma consultoria que é o Despertar Interno, onde eu disponho uma entrevista gratuita com você para avaliar o seu nível energético, seu potencial de energia e criar um protocolo de ajuste para melhorar a intuição e equilibrar a tua energia. Se você quiser aprofundar ainda, o treinamento Yin Yang é um treinamento de um passo a passo que traz teoria e prática de como você cuida e desenvolve a sua energia pessoal. Essa energia pessoal, ela é baseada no modelo eletrônico de energia da medicina tradicional chinesa, que
trata da sensibilidade da condução das energias do seu corpo entre a Terra e o céu e a Terra, onde essa comunicação com o universo pode tornar-se mais direta, mais clara e objetiva. E você pode fazer isso sozinho num passo a passo, bastante objetivo, bastante facilitado. O link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você considera que vai gostar desse vídeo, que precisa desse tipo de informação. Quantas pessoas querem aprender a lidar com a intuição? Quantas pessoas querem ter mais confiança nesse processo? Quantas pessoas querem parar de estar repetindo coisas que elas nem sabem que estão repetindo? Deixe um like, inscreva-se no canal, acione o sino de notificações. E eu vejo você no próximo vídeo. Iluminados, um grande abraço. Iluminados, não esqueça, a sua energia constrói a sua realidade. Aprenda a cuidar da sua energia. Aprenda a interagir e a se comunicar com o universo e usar isso a seu favor. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.